Olá, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Mais uma peça para vocês. Hoje será esta peça que serve como um porta-pano de copa. Aqui estarei ensinando várias técnicas desde o início, desde a base que eu dou. Aqui tem a técnica com a massa de modelagem, tem técnica no fundo, luz, sombra, tem várias dicas para vocês. Assista até o final. Dando início ao nosso trabalho, aqui eu estarei mostrando desde o início. Então, assim, sempre tem um iniciante. Através deste vídeo, sempre que a pessoa não souber, ela vai vir aqui e ela vai aprender aqui, da forma que eu faço. Então, o que eu faço? Eu pego a base acrílica da Acrylex. Qual a função da base acrílica? Ela tem a função de impermeabilizar a minha peça contra a umidade, os ácaros. Então, a placa é uma placa de MDF. Nós sabemos que não é uma madeira boa, né? Então, assim, nós temos que impermeabilizar, tá? Tanto no início e tanto no final, com verniz. Então, como que eu faço? Eu pego aqui, olha, um azulejo. Eu encapo ele com isso filme, aquele de cozinha mesmo. Por que que eu faço assim? Acabando de usar este trabalho, eu tiro, jogo no lixo, encapo de novo e entro com a outra cor. Aí eu uso um rolinho normal. Eu não hidrato o meu rolinho, tá? Aí eu coloco, então, a tinta, a base acrílica, na minha palheta. Estou adiantando este passo, mostrando para os iniciantes. Quem já souber, adianta, né? Mas é importante que assista uma vez para saber a maneira que cada um faz, né? Que eu faço. Então, nós vamos, olha, trabalhar aqui na nossa placa, olha. Depois que eu passei essa camada, eu venho com uma lixa para madeira número 400, tá? Agora sim, eu lixo. E vou lixar para deixar bem lisinha a minha peça. Aqui eu já passei uma camada, ela fica assim mesmo, olha, falhadinha. Aí eu passo a mão, eu vejo onde tá grosso, eu dou mais uma lixadinha. Olha, também faço a parte de trás. Lixo muito bem as bordas também, tá? Agora eu vou vir com a tinta acrílica fosca na cor pérola, também da Acrylex. Então, coloco na minha palheta, começo primeiro as bordinhas, olha. Aqui eu vou dar uma camada, vou lixar e dar outra camada. Então, eu vou dar 2 camadas da tinta na cor pérola, tá? E a última camada eu não lixo. Eu faço bem fininho, eu vou mostrar para vocês. Aqui eu passei, então,
uma camada da cor pérola, ela está bem marcada, bem manchada. Então, eu vou lixar e vou passar mais uma camada, tá? Aqui, aparentemente, está perfeito. Só que o que acontece? Eu dei a primeira camada de pérola, lixei, ficou manchado. Dei a segunda camada de pérola, que foi essa, lixei, ficou perfeito. Só que ela está muito lisinha, porque eu lixei bem. Então, é assim, quando nós vamos fazer a pintura na madeira, pintura Country, que eu vou estar fazendo aqui para vocês, então eu não posso deixar muito liso. Por que que eu não posso deixar muito liso? Vai vir as perguntas, porque na hora de eu fazer uma sombra seca, na hora de fazer uma luz seca, o que acontece? Não pega de tão liso que está. Então, o que que eu venho? Eu venho aqui na minha tinta, coloco aqui, ó, na minha palheta, um pouquinho de água. Eu molho um pouquinho aqui meu rolinho na água. Venho na tinta, mas assim, é pouca coisa, tá? E eu venho, então eu molhei, botei algumas gotinhas de água, olha, no meu rolinho, ali na palheta. E aí, então, eu venho com aquela tinta bem fininha, para não tirar a porosidade, tá? Eu vou colocar um pouquinho aqui da porosidade. Na parte de trás não tem problema, vou deixar daquela forma, porque eu não vou pintar lá com a pintura Country, tá? Então, eu preciso dos poros do rolinho para conseguir trabalhar com a pintura. Então, essa é uma dica super valiosa, porque as pessoas, elas lixa tanto, que não consegue depois trabalhar, certo? Então, eu vou secar, a minha peça está pronta aqui e nós vamos dar continuidade. Agora, o que que eu faço? Eu tenho em mente o que eu vou fazer. Então, o meu risco está aqui, tá? Passado num vegetal, tá rasurado, porque até chegar neste ponto é complicado, tá? Porque é uma criação, então você pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali e adapta para fazer. Então eu quero fazer uma abóbora para vocês, eu vou fazer bem alegre, tá? Então, aqui eu vou deixar um espaço de 5,5 centímetros. Eu tenho algumas plaquinhas que eu pedi pro marceneiro cortar, então ela começa com 1 centímetro, 2, 2,5, 3, vai até, eu acho que eu tenho até o 8 mais ou menos. Por quê? Fica mais fácil. Mas se você não tem problema, mas é uma ideia para vocês estarem pedindo pro marceneiro fazer. Então, vocês medem aqui 5,5 e mede e passa um risco. Eu passei. Eu vou posicionar aqui aonde eu quero o meu desenho, tá? Mais ou menos aqui, nessa risca. A abóbora tá aqui. Eu uso o carbono, aquele carbono ofício de escritório ou o importado. O importado é mais difícil. O ofício, você encontra na papelaria. Então, fica mais fácil para todo mundo conseguir. Então, eu tô tentando facilitar o mais fácil para vocês as possibilidades que nós temos, tá? Então, o meu risco está aqui. Eu posiciono. Eu tenho dificuldade, eu prendo com uma fita crepe para não sair, para não andar, tá? Eu venho aqui, olha, posiciono o meu carbono, eu trabalho com boleador. Por que com boleador? O boleador, ele dá um risco mais perfeito e ele não estraga o meu risco do meu papel vegetal. Eu não tô apertando quase, então
Às vezes nós vamos usando o carbono e ele perde um pouco, né? A sua capacidade de transmitir o risco. Então, aqui, olha, tá bem fraquinho. Eu posso apertar mais um pouquinho. Então, é importante que vocês olhem para ver como que está, tá? Eu gosto, tá, de passar o meu risco antes. Vou apertar mais um pouquinho para vocês verem. Apareceu um pouquinho a mais, tá? Então, assim que eu faço. Aí eu tiro todo o meu risco e volto já aqui com vocês. Aqui, eu tirei o meu risco. Essa parte que eu isolei aqui, que eu fiz esse risco, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com uma fita crepe, olha, aplico aqui a minha fita bem em cima do risco, né, pra cima. Pego aquela lixinha que eu já tinha usado, que tá um pouquinho gasta, lixo, pra hora que eu passar a tinta, ela não passar por baixo. Então, você pode passar uma borrachinha ou a lixa para que a tinta não suba, tá? Eu peguei este stencil de folhinhas da Acrylex. Vou colocar aqui, olha. Eu vou trabalhar com a pasta de modelagem. Com uma espátula, nós vamos passar, então, essa pasta. Vou mostrar aqui, passo a passo, como eu faço. Então, eu pego uma espátula, centralizei mais ou menos aqui no meio, para não ter perigo de andar, eu vou colocar uma fitinha aqui só para segurar. Aí eu venho com a pasta, olha, e vou aplicar. Uma camada generosa que cubra todo o meu stencil, tá? Mais um pouquinho. Fazendo isso, eu vou secar no secador de longe. Eu não gosto de aproximar muito, porque senão ela às vezes estufa um pouco, tá? Então, eu apliquei, tiro aqui, olha, meu stencil. E vou secar ela no secador. Então, aqui já tá sequinho, só que eu gosto que seque mais. Por quê? Mais natural. Porque ele secou, às vezes, superficialmente, e lá dentro ainda não. Então, eu só dei uma secadinha para que eu possa trabalhar, continuar aqui o meu trabalho. Venho com a fita novamente, só que agora pro lado ao contrário, pro lado de baixo, porque eu vou trabalhar aqui, essa parte aqui do meu desenho. Então, eu dou o fundo, né? Aqui eu não vou lixar, só aqui essa parte, pra não tirar a minha massa, tá? Então, eu dou o fundo e eu sempre trabalho uma técnica. Então, eu vou estar fazendo uma técnica bem facinho, tá? Que todo mundo possa estar fazendo. Eu pego uma buchinha mesmo de pia, boto na água ali, deixo ela hidratar. Eu escolhi as cores aqui, eu vou trabalhar com um pouquinho de camurça. É a tinta acrílica da Nature Colors, tá? Acrílica fosca, cor camurça.
vou trabalhar um pouquinho com siena natural. Essas duas cores já dá, já. Opa! O legal é você chacoalha seu tubinho e aí você dá uma batidinha aqui para não subir a tinta, tá? Eu esqueço, por isso que aconteceu aqui. Mas você chacoalha bem a sua tinta e dá uma batidinha, a tinta que tá aqui ela desce e aí você abre normalmente. Então a minha buchinha tá ali hidratando, eu tiro bem a água e vou vir aqui. Se eu quiser menos marcas, eu trabalho do lado amarelo. Eu quero bem marcadinho, então eu vou trabalhar aqui com a esponja, ela tá nova, do lado verde, tá? Mais agressivo. Então eu vou pegar a minha tinta aqui, olha, e vou trabalhando desse jeitinho aqui, ó. E vou puxando. A minha bucha, ela está úmida. Eu não coloquei água, tá? Na tinta, não. E vou insistindo, olha. Vou colocar um pouco mais de tinta. O certo era fazer isso antes de tirar o risco, tá? Provavelmente eu vou ter que passar o risco mais uma vez. Insisto bem. Aí agora eu vou vir com a minha cor siena natural, ó, bem de leve. Não tô apertando muito, não. E deixo mesmo essas marquinhas, olha. Vou virando. Essas partes mais claras não tem problema não, pode deixar, tá? Por quê? Eu vou vir com a minha cor pérola. Que é a minha cor de fundo, tá? E vou trabalhar um pouquinho com ela aqui, ó, nessas partes que cobriram muito. Então, o que eu faço? Eu seco. Aí eu venho com a cor pérola, que é a cor de fundo, ó. Dá pra ver? Voltando um pouco dela. Minha bucha praticamente já está mais seca, ela está úmida, mas ela está bem seca. Ó. Aqui
aqui que tá mais escuro, eu trabalho um pouco mais. Como eu tiro o meu risco no vegetal, aí eu volto normalmente, tá? Sujar um pouquinho mais aqui. Tá vendo? Minha bucha tá seca já praticamente. E aí, onde a minha mão tá bem leve, eu consigo esses efeitos aqui. Mais um pouquinho. Então, o fundo do meu trabalho é esse aqui. É isso que eu quero. Agora eu vou tirar o risco novamente, tá? Agora, com um pincel de cerdas bem macias, eu vou trabalhar a abóbora, vou preencher todo o espaço com a cor melão e as folhas eu vou preencher com verde pistache, tinta PVA, tá? O fundo, essas que eu tô usando. E o cabo eu vou fazer com marrom, essa já é acrílica fosca, mas se você tiver a PVA não tem problema, tá? Então, eu hidrato muito bem o meu pincel. Venho aqui. Aqui nós vamos dar mais ou menos umas 3 camadas, tá? Por experiência, eu sei que é mais ou menos umas 3 camadas que nós temos que dar para cobrir e poder começar a trabalhar o nossa abóbora. Eu diluo um pouquinho a tinta, mas é pouco, porque ela também não pode estar muito grossa, tá? Faz as bordinhas, não deixe excesso de tinta na borda. Vá preenchendo todinho. Aqui eu já passei as camadas da abóbora, da folha, do cabinho, tá? Passei na faixa de 3 camadas. E aqui, olha, se vocês perceberem, olha, tem 2 fitas crepe. Ela é fininha. Então, o que eu faço? Coloquei 2, aí agora eu venho, tiro uma aqui, a da ponta, porque eu quero fazer uma moldura. Para não passar a minha tinta, né? Como eu já tinha falado, eu lixo aqui. Só que eu vou vir com o pincel Pituá mesmo, tá? Esse pincel Pituá é da Acrylex, referência 0,84, número 0. Aí eu venho aqui, olha, riscando, ó. Se eu quiser mais forte, eu faço batidinho. Mas, claro, eu quero uma moldurinha, mas não precisa ser tão forte, não. Então, eu vou, ó, até lá embaixo. E aí, eu vou fazer nos 3 lados. Da esquerda, em cima e do lado da direita. Eu dou uma olhadinha, tá?
Quero um pouquinho mais forte. Se vocês quiserem, podem pintar também, tá? Passou um pouquinho aqui embaixo, não tem problema, porque eu vou fazer um trabalho escuro aqui. E assim, vamos fazer, então, dos 3 lados. Agora que eu fiz a moldura nas laterais, eu já vou, antes de fazer o nosso desenho, já vou acabar aqui essa parte de baixo. Então, eu pego uma fita, coloco aqui novamente. Venho com a lixa, lixo essa parte. E vou pintar, tá? Vou pintar mesmo com a cor sépia e a cor cerâmica juntos. Passando em cima da nossa massa. Eu misturo as 2 tonalidades. Hidrato um pouco o meu pincel para que a tinta deslanche melhor. Cubro bem a minha massa. Pode pintar bem os cantinhos. Entra com um pouco de cerâmica para dar uma mesclada nesse sépia. Pinta bem direitinho, deixando alguns tons em cerâmica e alguns na cor sépia, tá? Não adianta misturar toda a tinta e dar um tom só. Eu quero esse degradê. A não ser que vocês quiserem, né? Não tem problema. Mas, ó, volto um pouco com sépia, com cerâmica e deixo. Aqui embaixo mais sépia. Aqui eu já pintei, tá? E já sequei, já aproveitei e fiz as laterais. Se vocês quiserem, pode até fazer atrás, tá? Aí eu pego uma lixa. Essa lixa, ela é mais grossa. O número dela é 220, tá? E eu vou vir aqui em movimento horizontal, lixando, porque eu quero que aquela massa que eu passei se destaque, eu quero que ela apareça, ó. Posso fazer movimentos assim circulares, olha. Então, é esse efeito aqui que eu quero, tá? Aí eu vou fazer aqui nas laterais também, olha. Dar uma desgastada. Vou fazer aqui também, tá? Então, essa lixa, não se esqueçam que ela é 220, tá? Dependendo do lugar, faz movimento redondinho, tá? Ó. Para aparecer. Agora, eu vou fazer uma técnica de envelhecimento. Sabe aquele paninho que é parecido com papel toalha? Scotch. Ele vem em rolo assim, ele é um lavável. Então, eu umedeci o meu paninho, aí eu dobro. Vocês têm que adaptar ao tamanho da mão de vocês, tá? Eu já sei mais ou menos o meu, então eu vou, ó, dobro aqui. Ah, minha mão é maior, então eu deixo um pouquinho maior. Ah, é menor, entendeu? Então, assim vocês adaptam. Ó, eu faço aqui, aí eu venho aqui, ó, coloco um dedo aqui e o outro aqui. Aqui a intenção, ela tem que ficar bem lisinha, tá? Aí aqui eu vou no meu Betume Colors, na cor Mahogany.
Peguei um pouco, tirei, olha, e vou envelhecer a minha peça, tá? Então, eu vou trabalhando movimentos circulares, olha. Eu estou fazendo todo o trabalho aqui antes de começar a abóbora, porque aí ela já fica pronta. Ó. Aqui em cima também. Se pegar um pouco na folha, não tem problema. Ó. Não tem problema. Então, é um trabalho de envelhecimento, tá? Vai bem devagarzinho, eu tô com a minha mão bem solta, bem leve. Aqui ficou uma falhinha, não tem problema, depois a gente cobre ali, tá? Então, é esse trabalho aqui, certo? Agora eu vou limpar a minha paleta para mim começar o nosso desenho, certo? Então, a técnica tá aqui, a moldura tá aqui. Vamos agora pro mais gostoso. Então, eu trabalho com 2 tipos de pincel, 2 tamanhos. Um maior e um menor. Eu já consigo trabalhar com sempre esse tamanho, o maior, e com ele fazer um sombreado mais largo ou mais estreito, tá? Mas para vocês, o mais importante é que vocês trabalhem com o maior e com o menor. Por quê? Nós vamos fazer a primeira sombra, a segunda sombra, terceira sombra, então tem que ter um degradê. Se eu faço a primeira sombra larga, a segunda larga também, e a terceira larga, quer dizer, uma cobre a outra. Nós temos que fazer este degradê. Então, a primeira sombra largona, a segunda um pouquinho menor e a terceira menor ainda, certo? Vou iniciar com a cor tangerina, tinta acrílica fosca. Sabe aquele paninho que eu envelheci, que estava úmido? Eu uso ele. Por quê? Eu vou hidratar o meu pincel na água. Vou deixar ele lá hidratando, aqui, bem hidratado. Aí, eu vou aqui, olha, tirar a água assim, vir no meu paninho úmido e tirar a água também. Por quê? O meu pincel, ele tem que estar hidratado, ele não pode ter excesso de água, ele também não pode estar seco. Aí eu vou pegar aqui a minha tinta, olha, na pontinha do pincel, aí eu viro o pincel para cima e trabalho. Trabalho bem. Se eu quero mais estreito, eu desço o meu pincel. Se eu quero mais largo, eu subo. Subindo, então suja uma parte maior do meu pincel, aonde eu vou vir aqui fazendo o sombreado. A sombra vai ficar larga, tá? Aí eu vou limpar aonde sujou. Eu pego um pincel mais velho e tiro aonde sujou. Ó.
Aqui também eu posso estar trabalhando com um pincel mop. Quando ele fica algumas marcas, então nós trabalhamos com pincel mop, ela sai as marcas, tá? Então eu vou limpar aqui. Eu comecei, e se vocês perceberam, quando eu fui até o final, ele não chegou até o final. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lá, lavo o meu pincel, vou hidratar a minha peça. E aí, eu vou trabalhar a minha paleta, olha, na minha paleta. E agora eu vou vir. Sombreando. Venho com o mop deitado e tiro aqui, ó. Dou essas batidinhas para ele tirar as marquinhas, tá? Essa aqui, eu vou pegar um lencinho umedecido, vou tirar porque eu não gostei e vou fazer de novo. Então, venho com o lencinho, posso hidratar um pouquinho. E o lencinho umedecido, ele tira. Aquele lencinho de bebê mesmo, tá? Ó. Porque eu não gostei. Aí eu deixo. Vamos ver de novo. Vou hidratar. Trabalho bem o pincel na minha paleta. E venho. E assim eu vou fazer o sombreado nela toda, tá? Vou virar aqui, ó. Vou fazer desse lado aqui também. Todos os lados eu vou fazer. Aqui é a primeira sombra. Deitado o meu mop. Eu acho que a Castelo tá vendendo agora o pincel mop. Aí eu seco e vou fazendo. Agora que eu fiz, olha, a sombra em todos os lados, aqui, em todos os lados, tá vendo? Eu vou vir primeiro com uma luz, aonde eu vou usar um pouco do branco. A tinta tá no final, gente, desculpa o barulho. E um pouco do amarelo ouro. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel de luz seca. Agora eu preciso de um paninho seco, tá? No pincel também seco. Luz seca. Ó. Peguei o amarelo ouro, o branco. Então, eu encharco o meu pincel, ó. Esses dois tons aqui, mas o amarelo ficou mais claro. Aí, eu tiro o excesso no meu paninho. E eu vou vir aqui, olha, fazendo movimentos circulares.
entrando, tá ficando meio amarelo, isso mesmo. Aqui também, olha. A gente também faz um degradê aqui, olha. Às vezes faz barulho, né? Não tem jeito. Ou grava de noitão, ou tem que fazer o barulho, acaba tendo barulho. Meu ateliê é porta de comércio, sabe? Então, tô dando uma luz. Agora eu vou fazer sombra seca. Sombra seca, eu vou pegar um pouco do cerâmica. Com um pouco de verde oliva. Mesma coisa. Misturo os dois no pincel assim, olha. Tiro o excesso. Deu quase um serpe. Em alguns lugares eu vou sujando com a sombra, ó. Devagar. Eu não posso tirar toda a tinta do meu pincel, porque senão faz buraco, tá? Ó, um pouco aqui embaixo. Então, vou dar uma sujadinha aí na minha abóbora. Aqui em cima. Movimentos circulares, tá? Aqui, ó. Vamos fazer mais aqui embaixo. Vou pegar de novo as duas tintas. Tiro o excesso e venho. Qualquer dúvida, vocês podem deixar no meu comentário. Não esqueçam de curtir o canal, não esqueçam de compartilhar, passando essa ideia para mais pessoas, tá? Vocês me ajudam o canal a crescer. Isso faz com que o artesão também se incentive a produzir mais conteúdos, né? Agora eu vou vir com mais branco. Não pego mais o amarelo, tá? É o meu pincel de luz seca, ele está seco. Se vocês não tiverem esse pincel, esse é da Papillon. Quem vende é Julie Santiago. Se vocês não tiverem, vocês podem usar este de cabo amarelo. É que esse acaba agredindo mais a peça, esse é mais macio, tá? Então, ó, novamente eu vou fazendo a luz. Vou fazendo um degradê devagar, olha. Um pouco aqui. Depois eu reforço a luz de novo, tá? No final. Aqui nessa parte central da abóbora. O pincel, ele já tá sujo de amarelo, então eu pego mais o branco mesmo, ó. Batidinha.
tô mostrando um jeito bem simplificado, tá? Para que vocês possam fazer. Não tenha medo. Então, essa é a primeira luz aí, segunda já, né? Tá vendo essa cor aqui, que é a tangerina? Vou colocar um pouquinho de cerâmica. Aí eu vou vir aqui, ó, meu pincel, ele é próprio para mexer tinta, esses pincéis. Mistura os dois, ó. Cerâmica com tangerina. Vou colocar um pouquinho mais de tangerina. Vou chegar um tom meio termo, tá? Nem cerâmica, nem tangerina, porque eu já fiz a primeira sombra com tangerina. Que fique um tom entre meio. Chegando então num tom, nós vamos continuar. Agora é a segunda sombra, então use o pincel um pouco menor, né? Porque a sombra tem que ser um pouco menor. É a mesma coisa da primeira, ela só tem que ser um pouco menor, mais estreita, para que apareça o degradê de todas as sombras, certo? Aqui. Só que agora eu não vou fazer na minha abóbora toda, eu só vou fazer neste lado de profundidade. Então, assim, aqui, desse lado aqui, tá? Essa parte central, não. Entenderam? Ó, vou reforçar um pouquinho. Então, vamos fazer de todos os lados aqui, que dá a profundidade. E olha o degradê que está, certo? Agora, irei trabalhar com a cor sépia, com um pincel menor, uma sombra bem fininha mesmo, parecendo uma linha de contorno, mas não é um contorno. Às vezes a pessoa pensa até que é com zerinho, mas não é. Vou fazer aqui bem devagarzinho para vocês verem. Então, eu hidratei a minha peça. Venho aqui, ó, na cor sépia. Pego bem pouquinho, olha. E vou fazer aqui, ó. Então, é a terceira sombra. Bem fininha mesmo. Ela faz com que as partes da abóbora se destaquem mais, tá? Se eu passei um pouquinho, eu venho e limpo. Qualquer coisa, vocês usem um pincelzinho menor ainda, tá? Então, ó, eu hidrato. Aqui, ó. Espero que estejam entendendo.
Qualquer dúvida, perguntem, deixe as perguntas nos comentários, eu vou responder vocês. Aqui, olha, eu passei muita água, então ele tá expandindo muito. Mas aí eu vou passar, aqui já tá menos, tá vendo? Ó, então ele marca bem legal. Eu vou fazer a folha assim, bem facinho também. Esse lado aqui. A pintura é paciência, não tem jeito. Eu vou secar e vou fazer nessas partes aqui de maior profundidade também, tá? Bem fininho, pincelzinho de perfil. Aproveitando que eu já estou aqui nessa cor enquanto seca, eu vou vir aqui pro meu lado de fora, tá? Vou hidratar, olha a peça. Vou trabalhar primeiro com a cor marrom de sombra, bem suave. Depois também vou fazer na cor sépia, tá? Então, com a cor marrom, eu posso fazer uma sombra mais larga. Por que que eu tô fazendo aqui? Para que a minha abóbora, ela se destaque, ela levante, tá? Ó. Aparentemente não está aparecendo, mas nós vamos insistindo, fazendo sombra, um degradê de cores. Então, eu vou começar, olha, daqui para baixo, no cabo não. Bato meu mop, olha como ameniza. E assim vou fazendo, tá? Com a cor 7 agora. Bem fininho pro lado de fora.
Agora, vamos para as folhas. Então, nós já demos as camadas, né, com verde pistache. E eu trabalhei a primeira demão com a tinta PVA, né, que foi essas 3 camadas aqui. Agora, nós vamos trabalhar com a tinta acrílica fosca, tá? É assim, quando nós trabalhamos com PVA e acrílica, o PVA sempre tem que vir embaixo. Ou trabalha só com PVA o trabalho todo, ou faz o fundo com PVA e sombreia com acrílica, não tem problema nenhum, que eu uso a acrílica fosca, a Nature, da Acrylex. Mas se você passar o fundo com acrílica e depois vir sombrear com a PVA, pode te dar trabalho, pode te dar problema, elas não se integram. Então, pode a PVA embaixo e a acrílica em cima, tá? Agora, acrílica embaixo e PVA em cima, só em alguns detalhes. Agora, sombreamento mesmo, acaba dando uma diferença, às vezes estraga aí o trabalho, tá? É uma dica para vocês. Então, quando eu iniciei, eu lembro que eu comprava PVA. Então, um exemplo, eu trabalhava sempre com as tampinhas rosa. Porque às vezes acontecia de eu ir comprar errado. E aí dava aquela confusão. Então eu ia pela cor da tampinha. Hoje não, né? Há anos já a gente acostuma. Mas vocês, às vezes, que está iniciando, às vezes vai pela tampinha. Então, vou trabalhar com PVA. Então, todas tampinha rosa. Vou trabalhar com acrílica, tampinha verde, tá? Também tem tubinhos aí menores. Então, vamos lá. Aqui eu vou primeiro fazer a luz seca com esse pincel mesmo, que já tava sujinho. Pegar um paninho aí seco. Então, eu misturando aqui o branco com o amarelo, tiro o excesso no paninho e venho aqui nessa partezinha de cima, fazendo uma luz. Aqui também. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Se vocês estão gostando da aula, deixem aí nos comentários, me fala, tá? A opinião de vocês é muito importante para mim. Aqui também. Então, eu fiz aqui uma luz seca. Agora, eu vou fazer uma sombra seca. Vou usar este pincel sujinho mesmo, mas vou umedecer ele no verde oliva, tá? Tiro o excesso e venho aqui na parte de baixo. Subindo. Quando a gente tira o excesso no paninho, tem que tirar o excesso, mas não pode tirar todo o excesso. Senão, às vezes, faz buraco na peça, tá? Então, a gente tira o excesso, mas deixa ainda tinta no pincel. Às vezes a pessoa coloca a tinta no pincel e tira tanto que não sobra nada. E aí faz buraco. O que faz buraco também é... às vezes tá molhado, tá? E aí você quer dar mais uma camada e tem que secar antes, porque senão também faz buraco, tá? Então, mancha um pouquinho, olha. Na pontinha aqui acabou.
Vou colocar um pouquinho mais. Aqui eu fiz uma sombra seca e uma luz seca. Quando a gente fala de sombra seca ou luz seca, tá seco, mas nós temos que secar porque a tinta foi depositada. Então o pincel está seco, mas a tinta é molhada. Então nós temos que secar, tá? Aí eu sempre faço assim, eu deixo e vou para outra parte fazendo enquanto seca. Aqui, deixa eu pegar um pincelzinho menor aqui. Eu já dei uma camada de marrom, eu vou dar outra, porque eu vou umedecer. O que eu vou fazer? Trabalhar úmido sobre úmido aqui. Então, eu umedeci ali com o marrom mesmo. Agora, eu venho com sépia. Opa, caiu muito, depois eu guardo. Vou vir com sépia e um pouco do camurça. No meio eu vou colocar um pouco do verde úmido mesmo, tá? Eu vou abaixar aqui para vocês verem melhor. Bem no cabinho aqui, ó. Úmido sobre úmido. Sépia. Integra aí uma na outra. Um pouquinho de marrom. Aqui a bordinha, ó. Úmido sobre úmido, porque as tintas estão úmidas e a gente tá aqui mesclando uma na outra. Aqui em cima, sépia. Aqui nessa voltinha, camurça. Meu pincel tá sujo, não tem problema, tá? Ó. Um pouquinho de branco. Um pouquinho do camurça, para aparecer um pouquinho mais. Vou pegar um pincel menor para trabalhar melhor. Aqui a pontinha, vou vir com a sépia. Vou subindo com verdinho. Olhando para ver se tá gravando. Já aconteceu de achar que tá gravando, você faz o trabalho e não tá. E aí é problema, porque você tem que achar uma outra madeira para fazer o trabalho. Sépia. Então, tô dando uma base, integrando aqui uma cor na outra. Vou clarear um pouco o verdinho. Essa parte maior eu pego o pincel maior. Venho com sépia aqui embaixo de novo.
pego tão pouca tinta que não aparece. Sépia. Vem devagar, vem insistindo, fazendo um contorno bem direitinho. Tudo é treino, tudo é paciência. Esse é um risco bem facinho. Dá para qualquer pessoa que está aprendendo, tá iniciando, tá? Fazer. Então, mão na massa. Vai secar, depois a gente dá uma luz, tá? Depois de seco aí. Então, é isso aí, tá? Então, aqui, enquanto isso, já secou a minha folha. Então, eu vou vir agora com verde oliva, tá? Vou subir aqui de novo aqui para vocês. Eu subo para vocês verem trabalhando assim na paleta, tá? Aqui, como tem esse canto, a gente trabalha assim, tá? Ó. Faz essa ponta, não trabalha só reto, não. Aqui também, tá? Vou virar aqui, olha, pra dar profundidade, tá? Então, antigamente a gente só trabalhava reto, agora não. Agora a gente nós fazemos os cantos assim, tá? Pra aumentar, dar mais profundidade aí. Tira o excesso, olha. As marquinhas, tá? Deixa secar. Agora aqui embaixo também nessa é a mesma coisa. Vamos então fazer aqui, ó, de forma regular, olha. Vamos fazer o canto, tá? Então, vem trabalhando bem. Vou subir até aqui. Esse outro lado aqui também. Eu tenho mania, tá? Na pintura em tecido, não. Mas na pintura em madeira, eu vou virando o meu MDF. Fica mais fácil. Então, quando tá esses cantos, nós trabalhamos. Então, não é reto, tá? Ó, faz a profundidade, vem aqui, sobe, olha. Irregular mesmo, tá? Sujou um pouco minha abóbora? Sujou, então eu venho e limpo, ó. Então, eu seco. Aqui, essa partinha, eu vou vir também um pouquinho, só que aqui na parte de baixo. Eu sequei com soprador, então,
Tá muito quente. Tem que aguardar um pouquinho, tá? Esfriar. Eu estrago o pincel. A gente aguarda um pouco esfriar para não estragar o pincel mesmo. A gente vai vendo os detalhes, olha. Aqui eu quero um pouquinho mais do amarelinho. Ó. Então, aqui embaixo, coloco a mão na minha peça, já secou. Aí eu vou fazer essa sombrinha aqui, olha, pra unir uma com a outra, tá? Senão tava feio. Aí eu venho aqui mais uma vez, com bastante tinta no pincel, pincel longo, pincel largo. Agora, aqui já tá bom, então eu vou vir aqui, olha, só nessa parte. Aqui. Eu bati a mão ali. Aqui, a gente une ali. Eu tiro um pouco o excesso das marcas. Retorno aqui, porque eu bati a minha mão. Vou fazer aqui mais um pouco. Ó. Pintura em madeira, eu gosto da pintura em tecido. Comecei pelo tecido, mas a madeira também, meu Deus, é encantador, né? Secando de novo. Enquanto tá secando aí, tá esfriando a peça, ó, retornando um pouquinho. Aí eu tenho um stencil aqui de folhinhas e eu vou fazer umas marcas d'água, tá? Nelas aqui no meu trabalho. Então, eu vou trabalhar com um pincel aqui, pituar. Vou trabalhar na cor sépia. Posso pegar também um pouquinho do verde. Trabalhar bem pouquinho, fazendo umas folhinhas aqui de fundo. Esse pincel é da Acrylex, mas não é isso que eu ia falar. Esse stencil também é, tá? Então, olha. Bem fraquinho. Esse não ficou legal, não gostei. Então, vocês se lembram do lencinho umedecido que eu falei? Olha, venho automaticamente já tiro, tá? Enquanto dá uma secadinha ali, vou fazer outra aqui, ó. Vou trabalhar com um pouquinho da cor cerâmica também. Essa eu achei que ficou muito clarinha, então vou aqui. Então, vou fazer depois mais algumas folhinhas aí, tá? Olha. Essa também, ela ficou sem definição. Então, eu volto. Então, assim, errou, dá pra tirar, tá? Errou tudo, pinta tudo, começa de novo. Olha que graça. Vamos essa aqui maior também, fazer um pouquinho. Aí depois o stencil vocês sabem, né? O pincel tem que estar seco, pituar, tira o excesso
E vem, olha, trabalhando devagar, né? Se quer mais claro ou mais forte, aqui eu achei que ficou muito claro, eu vou escurecer aí um pouquinho mais. Ficar mais bonito, tá? Então, eu vou trabalhar aí com esse stencil na minha peça, certo? E agora, eu vou vir com verde esmeralda, tá? Vou vir com um pincel um pouco menor, ó. Vou hidratar e vou fazer uma sombra menor, mas é com esse verde esmeralda. A mesma coisa, só que o meu pincel é menor, ó. Aqui. Subo só um pouquinho, eu não posso subir mais que o verde oliva, tá? Sujou automaticamente, eu já venho e limpo, olha, porque ainda mais o verde é bem forte, né? Faz o contorninho bem perfeitinho aí, entra um pouco, tá? Se ficar manchadinho não tem problema, porque o mop também usou, limpa no lenço umedecido também, tá? Ele demora mais para ter que estar lavando aí. Aqui embaixo, ó, vou ver daqui. Um pouco menos. Tiro o excesso. Aqui. Já vai morrendo. E depois com o sépia, eu vou vir, tá vendo? Vou completar o contorno e eu venho aqui. Aqui também, tá? Com sépia, aquela bem fininha, porque sujou um pouquinho, então a gente passa de novo, que seria a limpeza. Aqui não, então é do lado de baixo, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês, pra finalizar aqui, o que que eu faço. Pego a aguinha limpa, deposito um pouco de água aqui, deposito a água aqui e vou trabalhar com uma luz refletida. Então, eu coloquei a água, venho com a tinta branca e deposito, olha. Deposito no meio e vou virando assim para ser uma luz refletida, tá? Então, ela vai secar. Vai dar uma luz refletida mesmo, onde a lâmpada bate, tá? Deixa secar. Aqui eu molhei, só que ele secou. Então, eu deposito água aqui de novo. Aqui o espaço é maior, eu deposito mais tinta e vou assim, olha, virando. Então, a tinta tá de um lado do pincel e do outro não. E aí, eu vou virando o pincel assim, olha. Então, do lado de fora não tem tinta, tá?
Deixa secar. Deposito um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Então, quando eu coloco a tinta assim, tem água, essa pocinha, aí ela expande, né? Ela vai se espalhar, tá? Aqui. Então, assim, a luz maior é na parte aqui central, né? As pontas aqui é menos. Na beirada aqui eu não vou colocar, tá? Essa aqui, que está bem aqui em cima, eu vou colocar um pouco. Eu posso colocar um pouquinho do amarelo também. Ó. Eu posso fazer só com o pincel de luz seca? Posso. Só que não dá essa luz refletida assim quando a gente molha, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aqui vai secar, eu vou voltar um pouquinho mais, tá? Aqui eu vou fazer, ó, um pouquinho mais, porque secou. E aí eu só vou terminar as folhinhas e a nossa peça está finalizada. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou assinar aqui também. O que vai ser essa peça? Eu fiz um projeto das abóboras em pintura em tecido. Este projeto está à venda e eu tenho a aula online dele. Então, esse daqui é para colocar o pano de copa, pendurar o pano de copa, que também é da abóbora, tá? Então, vai ficar show de bola na sua cozinha. Eu vou colocar um fecho aqui para pendurar o pano. Tudo bem?